Pronto, então eu acho que está gravando. Esse é o nossa primeira reunião, nosso primeiro vídeo sobre a introdução à psicanálise, certo? Vou colocar a apresentação do slide, só para constar, hoje é dia 6/5 de 2020, né? Segundo alguns, o Campus Lages oficialmente completa 5 anos, né? 5 anos. Então, parabéns a todos os ifianos lagianos. Bom, a psicanálise, né? Eu dividi, como eu falei, a apresentação em 5 partes. Algumas são um pouco longas, outras nem tanto. Primeira parte, uma breve história da psicanálise, breve mesmo, apesar de ela estar longa aí, mas resumir a história da psicanálise é uma tarefa bastante complicada, porque tem ciências que são bastante novas, mas ela tem uma história longa, né? Elas são recentes do ponto de vista histórico, mas elas são longas do ponto de vista de acontecimentos e de produção, né? E a psicanálise é um exemplo disso. A psicologia é assim também. A psicologia é uma ciência nova, mas ela é longa em termos de conteúdo, de acontecimentos. Então, uma breve história da psicanálise, com 5 partes. Depois, o segundo, psicanálise e psicologia, concordâncias e discordâncias, né, que é um quesito que muita gente tem dúvidas, né, qual a diferença entre psicologia, psicanálise, psiquiatria e outras. A terceira parte, a criança e a psicanálise, que vai envolver conceitos introdutórios e primordiais da psicanálise, e sexualidade infantil e as fases. O meu tá aparecendo uma coisa aqui na frente que está atrapalhando. Peraí. Só. E as fases da libido infantil. Eu acho que se você apertar em ocultar, Freire, esse negócio sai aí. Será? Pronto. Agora sim. Pronto. É porque eu estava com medo de ocultar a imagem, por isso que eu não Eu sei. estava apertando, mas agora eu descobri. Então, a primeira parte está dividida dessa forma, né? A história do Freud, do próprio Sigmund Freud. Depois, Freud e seus trabalhos pré-psicanalíticos, né? O que ele fazia. A gente vai fazer algumas referências, inclusive a série Freud, quem assistiu, quem está assistindo, porque aquela série mostra justamente essa fase pré-psicanalítica. As pedras. Peraí, que eu acho que alguém está solicitando entrada aqui. Tá. Mas agora eu tô mais rápido. As pedras fundamentais da psicanálise, as neuroses, a histeria, os sonhos e o inconsciente, a sociedade psicanalítica, né, que é bastante importante, e a psicanálise, a ciência do inconsciente, que aí já é falando da psicanálise propriamente dita. Bom, essa primeira parte histórica, ela tem uma divisão, né, que é falar da história da psicanálise enquanto saber, né, enquanto ciência, ou seja, enquanto teoria, a história da psicanálise enquanto prática, ou seja, enquanto técnica, né, enquanto clínica, e, peraí que eu acho que alguém está pedindo isso, autorização. Eu avisei a vocês, né, que eu ia ter essas interrupções, mas tudo bem. Vai ter uma hora que vai parar. E também a história da psicanálise enquanto instituição, né, ou seja, enquanto movimento psicanalítico.
esses três aspectos, né, que eu acabei de descrever, a ciência psicanalítica, a técnica psicanalítica e a instituição psicanalítica, eles influenciaram bastante as ciências e a cultura, de um modo geral, no Ocidente, a partir do século XX, né? Como disse Renato Mezan, né, que tem um livro muito interessante chamado Freud, eu acho que é pai da cultura, eu não estou lembrado exatamente. Ele diz que a psicanálise influenciou, né, acabou influenciando a cultura geral do Ocidente a partir do século XX, né? Influenciou a ciência, influenciou a filosofia, influenciou a educação, influenciou os hábitos, influenciou a linguagem. Né? É muito difícil, né, ao menos para mim, pensar o Ocidente a partir do século XX sem o impacto da psicanálise, né? Eu acho que todo mundo aí, no seu dia a dia, já deve ter ouvido, já deve ter usado os termos como neurótico ou neurótica, né, mesmo sem ter uma precisão do que significa. Quem nunca falou na palavra libido, né, parece uma coisa bastante comum do nosso dia a dia, mas até Freud não era uma coisa que já estava perdida na história da filosofia, era bastante usado na Idade Média, né, com Santo Agostinho, e Freud retomou esse termo, né, libido é desejo, né, em latim, retomou esse termo, esse conceito, e introduziu na psicanálise, e aí entrou culturalmente na nossa linguagem, né, quem nunca falou em complexo de Édipo, ou nunca ouviu falar nesse termo, complexo de Édipo, né, quem nunca falou em repressão, recalque, quem nunca ouviu falar em divã, né, quem nunca ouviu falar em inconsciente, narcisismo, fulano é uma pessoa bastante narcísica, e por aí vai. Então, são termos que foram introduzidos pelo jargão psicanalítico, né, e que acabou entrando no nosso dia a dia, no nosso linguajar, do nosso dia a dia, e eu só dei alguns exemplos. Então, o século XX também, como disse Foucault, é o século das psicoterapias. Vocês vão ver pela história que Freud, ele inaugura, né, várias coisas ao mesmo tempo. Foi a partir, principalmente, da psicanálise que deu-se importância a um tratamento terápico, né, um tratamento psicoterápico, né, isso foi levado a sério com Freud, e daí deu abertura para vários outros tipos de tratamento psicoterápico, né. Até o início do século XX, até a própria medicina, ela tateava meio que no escuro ainda. E, com certeza, boa parte dessa responsabilidade foi a psicanálise. A psicanálise a psicanálise ofereceu, antes de tudo, o modelo que muitas correntes psicoterápicas adotariam em seguida e ainda adotam, né? Várias correntes da psicologia, apesar de não seguirem totalmente a teoria psicanalítica, mas o modo terápico é psicanalítico, né? Então, vamos para a primeira parte. Sigmund Freud. A gente não tem como separar a história, né, a história do fundador da psicanálise da própria psicanálise. Né? A gente não tem como separar a história de Freud da psicanálise. Estudar a psicanálise, né, antes de tudo, é estudar Freud. Né? Não temos como desvincular a história de um com relação ao outro. Se eu falar aqui para vocês dos experimentos de Wundt, né, o alemão Wilhelm Wundt, que geralmente é considerado o pai o criador, né, do primeiro laboratório de psicologia, vocês perceberiam que não faria a menor diferença se fosse ele ou tivesse sido outro, né? O que importa é o resultado. O ser, né, de Wundt não afetou os experimentos dele, somente a razão dele, né, a genialidade dele. Se eu falasse aqui dos experimentos e das teorias de Skinner e de Pavlov,
a mesma coisa, né, que são os pais do behaviorismo. Tanto faria se fosse João, José. Eu acho que alguém está solicitando aqui, deixa eu ver. Não. Aniversário de Freud? Hoje? É mesmo! Nossa, que coincidência! Caramba, não tinha me tocado disso, viu? Bem observado, Anise. Já já ele bate os parabéns para Freud, certo? É... Deixa eu voltar aqui. Sim, então, como eu estava dizendo, no caso do behaviorismo, né, tanto faz se não fosse Skinner ou fosse Pavlov, tivesse sido José, tivesse sido Eduardo, não faz diferença. Mas no caso da psicanálise, né, eu repito, não temos como dissociar o sujeito Freud da teoria psicanalítica, e isso vai ficar claro para vocês mais na frente, né? Não há psicanálise sem Freud, né? Todos os psicanalistas são necessariamente freudianos. Por mais que eu seja lacaniano, por mais que hajam junguianos, kleinianos, reichianos, que são linhas da psicanálise que vocês vão ver mais na frente, mas todos têm que passar por Freud. Às vezes agora, existe só freudianos? Existe, certo? Eu vou falar isso mais na frente. Tem muita gente que diz assim, eu pergunto, qual a linha do seu psicanalista? Eu acho que é freudiano. Bom, todos são, mas é só freudiano ou pertence a outra corrente, né? Todas as correntes, não existe corrente da psicanálise que não tenha primeiro passado por Freud, né? Ele é a pedra fundadora. Bom, eu poderia ser psicólogo e não precisar estudar ou me aprofundar em Piaget, né? Não faria diferença, né? Eu poderia ser psicólogo e não precisar seguir a linha da Gestalt, né? Eu posso escolher uma linha da psicologia e não estudar necessariamente, aprofundadamente, uma ou outra. Mas na psicanálise não tem jeito, tem que passar por Freud, certo? Não dá para passar por cima de Freud, né, no caso da psicanálise. Não tem como a gente ignorá-lo, né? Ignorar Freud, ignorar a obra de Freud, é ignorar a própria psicanálise, é outra coisa, né? Pode-se inventar outra coisa, não tem problema, só não é psicanálise. E isso, mais na frente, vai ficar claro para vocês, certo? Bom, então, nesse slide aí, né, Sigismund Shlomo Freud nasceu em 6 de maio de 56, né, como observou Anísia, hoje é aniversário de Freud, não sei quantos anos, aí alguém faça as contas, depois coloque, na cidade de Freiburg, né, é uma cidade da região da Morávia, na época pertencia ao Império Austro-Húngaro, né, que não existe mais, e atualmente é uma cidadezinha que pertence à República Tcheca, chamada Pribor, né, não faz mais parte da Áustria, né, hoje é a República Tcheca. A gente sabe que depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro se dissolveu e formou alguns outros países, inclusive a própria Áustria, né. Raíssa fez as contas aí, Freud hoje faria 164 anos, né? Estaria aí na flor da idade. Bem. Vamos para outro slide. Falando em Zygmunt Shlomo, a mãe de Freud, né, que a gente vai ver mais na frente, Amália, ela só chamava ele de Shlomo. Interessante, né? Freud era de origem judia e pobre, né? Seu pai, como está aí na foto, chamava-se Jacob Freud, né, que era um comerciante de lã. Sua mãe chamava-se Amália Nathanson, o nome de solteira, né? E depois, quando casou com o pai dele, passou a chamar-se Amália Freud, que era 20 anos
mais nova que o pai dele, né? E diz assim, professor, mas que relevância tem isso? Oh, que relevância! O termo, o complexo de Édipo que Freud percebeu não vem à toa, né? Tem toda uma história que perturbou a infância, a adolescência do Freud, que fez com que, a partir de sentimentos dele, ele pudesse teorizar todos esses complexos, né? E o fato da mãe ser... Para vocês terem uma ideia, a mãe de Freud era era da idade dos irmãos mais velhos que Freud, né? Isso acabou causando muitas fantasias na cabeça dele, muitas fantasias eróticas, né? Que toda criança tem, né? Que vocês não sabem. Também, a mãe de Freud também era de origem judia e ainda mais pobre do que a família do próprio pai de Freud. Eu já li algumas biografias e há quem diga, inclusive, que a mãe do Freud foi, na verdade, vendida ao pai. Diz que a família dela era tão pobre, mas tão pobre, que ela foi vendida. Isso causa uma revolta, né? Isso causa uma estranheza, mas na época não era uma coisa muito incomum, não, certo? Essa coisa do dote que vocês conhecem, vocês sabem essa coisa do dote que os pais pagavam, né, para alguns homens casarem com suas filhas, mas e também existia essa coisa de um senhor mais velho pagar uma família para arranjar o casamento, era uma coisa muito comum também. Então, assim, não é que ele não comprou ela como se fosse uma escrava, não se trata disso, mas essa relação envolvendo dinheiro, né, ainda mais envolvendo famílias pobres, era mais comum do que vocês imaginam. A mãe do Freud foi a terceira esposa, né, dele, do pai de Freud, e no primeiro casamento, o pai dele teve 2 filhos, né, Emanuel e Philip, que são esses aí que vocês estão vendo na foto. Aparece o meu mouse aqui, pessoal. Dá para ver o mouse? Alguém Sim, fala aí dá. no chat. Tá, né? Aham. Pronto, ó. Bom saber, porque eu vou apontando. Esse aqui, Emanuel e Philip, né? São os irmãos mais velhos de Freud, que, como eu falei, era da mesma idade, né, da mãe do Freud. Do segundo casamento do pai de Freud não teve filhos, e o terceiro que foi com a mãe dele, né, que, além do próprio Freud, ela teve mais 7 filhos, 6 meninas e mais um menino. Pra vocês terem ideia, Freud, quando era pequeno, ele brincava com os sobrinhos dele, né, os filhos dos irmãos mais velhos dele, eram os companheiros dele. E outra coisa curiosa, pessoal, né, que vocês podem ver, é que Freud era rodeado de mulher, né, era uma casa de mulheres. E quando ele depois casou e teve filhos também, mais uma casa cheia de mulheres. Então, professor, mas o que isso tem a ver? E que detalhe é esse? Bom, eu acho isso muito importante, né, porque Freud é um dos primeiros que vai dar voz às mulheres, vai dar voz ao sofrimento das histéricas. Então, ele tinha uma certa sensibilidade, né? Ele era um homem da época dele, claro, com todos os complexos da época dele, com todo o machismo, tudo que a gente sabe, mas, com certeza, ele tinha uma certa sensibilidade com relação às mulheres, principalmente por ter vivido rodeado de muitas mulheres, né? A mãe, as cunhadas, as irmãs, a própria esposa, as filhas que ele teve depois, e as próprias pacientes mulheres no futuro. Outra curiosidade dessa foto aí, pessoal, é que, tirando Freud, tirando o pai dele e tirando a mãe, todos que vocês olharem aqui foram mortos no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Todos eles, certo? E alguns, né, morreram em Auschwitz. Isso documentado. Mas todos sumiram. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos sumiram. Todos foram dizimados em algum lugar. A Freud e a família
escapou por sorte, que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, mas todos aí morreram, né? É muito triste, muito complicado olhar para essa foto aí e imaginar que todos eles aí, claro que eles não estavam nessa idade mais, estavam mais velhos, mas todos morreram no Holocausto Judeu, certo? A gata aqui fazendo barulho. Bom, sem dúvidas, Freud foi o preferido da mãe, né? Por ter sido o primogênito e por ser homem, né? Isso ocorre em algumas famílias, as mães têm predileção aos primeiros filhos, principalmente quando é homem, né? Ele foi criado com muito zelo, né? Com muita ternura pela mãe e sempre foi correspondido isso como filho, né? Vejam nessa imagem aí que essa é a mãe de Freud, isso é uma foto de 1925, mas parece Freud e como se fosse a esposa dele, né? Mas Freud já estava velhinho também, mas é a mãe dele aí, né? É a Amália Freud aí, já com 95 anos, né? Até tenra idade, Freud costumava se aconselhar com a mãe, né? Como eu falei, quem viveu muito, né? Morreu em 1930 com 95 anos, 9 anos antes do próprio Freud, né? Então a mulher viveu bastante e ele conservou essa ternura, esse carinho, esse respeito e essa quase dependência com a mãe até o resto da vida dela, né? A mãe dele, né? Isso é um complexo. Vocês vão já aprendendo esses termos. Isso é um complexo que a mãe passou para o filho de que ele era uma pessoa predestinada a fazer uma grande obra ao mundo, né? A mãe de Freud criou ele já com esse sentido, né? E é aí que a gente vê que o complexo de Édipo não sai à toa, né? Tinha que ser ele, tinha que ser alguém que teve uma sensibilidade de perceber essas coisas, né? Freud, para vocês terem ideia, ele tinha algumas regalias na casa dele, que não era comuns na época. Ele tinha vários irmãos, mas era uma família pobre, mas ele tinha um quarto só para ele, era um quarto estúdio, o qual ele usava para os estudos dele, ele tinha essa regalia, né? A mãe e o pai apostaram muito nele, né? Tinham essa confiança, essa pressão psicológica até, né, de que ele tinha que ser uma grande pessoa, tinha que fazer uma grande descoberta, e ele absorveu esse complexo realmente, de fato, para o resto da vida. Eu li numa biografia, inclusive, aquela do Peter Gay, que a irmã, né, a segunda irmã, a primeira irmã dele, né, a segunda mais velha de todas, ela tinha um piano em casa, e ela era uma coisa comum das mulheres da época, né, da sociedade burguesa, e a mãe vendeu, coitada, vendeu o piano porque estava incomodando Freud de estudar, né, estava atrapalhando os estudos dele, a mãe não pensou duas vezes e pegou o piano da irmã e vendeu, né, coitadinha. A gente perdeu uma grande pianista, mas ganhou o pai da psicanálise, né. Bom, em 1860, né, aos 4 anos, devido à má situação econômica da família, Freud muda-se para Leipzig, primeiro, né, ficando apenas um ano, e depois, definitivamente, para Viena, que era a capital do Império Austro-Húngaro da época, né, onde o pai estabeleceu seu comércio de lã no bairro judeu de Leopoldstrasse. Em Viena, Freud viveu praticamente toda a sua vida, né, só saindo de lá para Londres, em 1938 e morrendo no ano seguinte. Então, Freud praticamente, eu li uma biografia que ele tem uma lembrança muito esparsa, assim, da cidade que ele viveu lá, quando ele era bem pequeno, namorava, ele lembra de brincar no campo, mas o resto das memórias dele, de fato, é em Viena, né?
E foi lá onde ele estudou, foi lá onde ele fez família, foi lá onde ele criou a psicanálise e, e foi embora a pulso, porque senão os nazistas iam matar ele. Ele foi forçado, ele resistiu até o último momento, né? Já perto de morrer, já bem velhinho, mas ele resistiu até o último momento e foi porque não teve jeito mesmo. Essa foto aí é ele, o pai dele, né? Em Viena, em 1866, e ele está com 10 anos aí. Tudo bem, pessoal? Até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? Tudo bem? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tranquilo. Então vamos lá. Massa. Em 1873, aos 17 anos, né, Freud entrou para a Universidade de Viena para estudar medicina, formou-se 8 anos depois, 1881, sempre foi bastante dedicado, estudioso, né, chegando até ter esgotamentos físicos, né, e crises nervosas devido ao excesso de esforço mental, né. Eu lembro de alguns filósofos, alguns teóricos também passaram por esse mesmo problema. Eu lembro de dois aqui, agora, de cabeça. Eu lembro de Max Weber, né, existe um relato da esposa de Max Weber dizendo que ele precisou abandonar os textos dele, que ele estava escrevendo por um certo tempo, por alguns meses, porque ele tinha esgotamento mental. E lembrei do próprio Nietzsche, né, que ele não só teve esgotamento mental, como ele foi internado em clínica psiquiátrica mesmo, enlouquecido, mas tem biografias que dizem que não era doença mental, foi causado por sífilis, mas enfim. Mas com certeza era um pessoal de uma produção intelectual incessante, e isso a gente sabe que afeta a nossa cabeça, né? Nada demais presta, né? E nem de menos. Bom, sempre preferiu a pesquisa científica e só abandonou em vista da clínica médica devido à necessidade familiar financeira. Né? Freud ele gostava mais, né, nessa época da pesquisa, ele gostava mais do laboratório, ele não tinha muita afinidade com o atendimento, né, apesar de ter estudado medicina. Só que a medicina da época é bastante diferente da medicina que nós temos hoje, né? E não, ainda aqui, sim, Freud era médico, né? Ele especializou-se em neurologia. Freud nunca foi psicólogo, nunca estudou psicologia, né? Pasmem, ele não era psicólogo. Ele nem sequer era da área da psiquiatria, que ainda estava aparecendo, estava tendo as primeiras publicações, não era nem uma área da medicina propriamente reconhecida, né? Era uma área bastante marginal, faltavam, devido a o positivismo da época, né, a influência do positivismo, faltavam provas, né, contundentes para se formar uma área específica da medicina. Então, ele era neurologista. Como eu disse, né, ele gostava mesmo era de pesquisar, ele gostava de laboratório, ele gostava de secar bicho, abrir bicho, né, observar microscópio e tal. Como falei, ele não era muito afeito à clínica, né, e realmente ele foi forçado a abrir clínica devido à família, né, que ele começou a formar. Vem mulher, vem filhos, assim por diante. Eu acho que alguém está pedindo aqui autorização. Sim, Júnior Silva. A Anísia colocou aqui, Arnóbio acabou de ser nomeado reitor por Bolsonaro. Olha, depois a gente comenta isso. Vamos retomar. Outro fato interessante, né, também, que é mais ou menos dessa época aí,
é que aos 22 anos, né, o Freud, ele muda o prenome dele para Sigmund, né, como vocês viram no início, o nome dele real era Sigismund Shlomo Freud, né. Esse Sigismund, eu acho que em português é algo parecido com Cisenando, uma coisa assim. Mas ele mudou a grafia, né, e a pronúncia, de Sigismund para Sieg, né, ou Sieg, em alemão. Isso era permitido na Áustria, né, da época de Freud, principalmente os judeus podiam mudar o sobrenome devido à perseguição, então tinha lei que permitia, e para ele era uma forma de fugir, né, do preconceito e da violência antissemítica. Né? Freud sentiu esse preconceito, essa perseguição aos judeus desde criança, né? Em sua biografia, muitas passagens, né, de humilhação dele, da família dele, do pai dele, por serem judeus, né? Até no que vai dar, que a gente vai ver na frente. Em 1886, casou-se com Martha Bernays. O pessoal que tem uns gatos aqui, eles estão aprontando. Em 1886, casou com Martha Bernays, com quem teve 6 filhos, né, 3 meninos e 3 meninas, e Freud fez questão de afastar seus filhos dos estudos da psicanálise. Essa foto aí é Freud, a esposa, a cunhada e os filhos, né? Pode ver que tem 3, 6, acho que sim. Acho que está faltando um filho aí, acho que não tinha nascido ainda na época. Eu acho que Ana Freud ainda não estava aí. Em 1882, né, assim que ele se formou, isso tem, inclusive na série, né, uma certa pressão para ele casar, ele se correspondia por cartas com a Martha. Então, assim que ele se formou, ele se casou, né. Uma curiosidade à parte, né, não é aqui fazendo nenhum proselitismo, né, muito menos nenhuma defesa apaixonada por Freud. Eu sou sim apaixonado pela psicanálise, mas não pelo Freud. Por Freud eu tenho muita admiração e respeito, mas eu tenho que tocar em algumas questões, né, que são questões que a gente sempre ouve por aí, principalmente de pessoas que nunca leram, né, um livro de psicanálise, muito menos nenhum livro biográfico sobre Freud, que é uma questão de considerar Freud tarado, pervertido, machista, burguês, arcaico e ultrapassado. Geralmente, quando fala de Freud, são esses termos que eu costumo ouvir de algumas pessoas desavisadas, né? E outras coisas lá, né? Tudo de ruim que se possa dizer de um homem. Tudo isso tem causas, né? Freud foi combatido, foi perseguido da época dele até hoje. E eu vou fazer essa defesa aqui ponto por ponto, né? Pervertido porque suas teorias tinham conotações sexuais, ou melhor, causação sexual, né? Que vamos ver na frente. A época de Freud era muito diferente da nossa, né? Na época de Freud, o sexo ou o sexual não tinha essa liberdade, né, e o valor que tem para a gente hoje, né, eu diria até que um certo valor de mercado. Hoje o sexo, a sexualidade é uma coisa que se vende, tudo é vendido de maneira bastante sensual, mas na época de Freud não era. Hoje é tudo bastante, né, até agora, bastante liberado, né, existe inclusive uma indústria do sexo, uma indústria que vive da exploração do erótico, do sensual, do pornográfico e por aí vai. Eu, sinceramente, não tenho nada contra essas coisas, só estou dizendo que é um fato, né? Mas na época de Freud, sexo e sexualidade ainda eram um tabu. Se hoje ainda é, vocês imaginem na época de Freud, né? E não era um tabu à toa, era o tabu dos tabus.
Se o sexo e a sexualidade até hoje é um tabu grande, né? Na época dele, triplique isso a enésima potência. Então, os assuntos sexuais não eram tratados de forma científica. Para vocês terem uma ideia, pessoal, do que eu estou dizendo, eu estava vendo um documentário um dia desse que o próprio termo clitóris, né, foi banido dos livros de anatomia do final do século XIX e só veio reaparecer um tempo desse. Né? O próprio termo, é como se a mulher não tivesse esse órgão. Os assuntos sexuais sempre foi visto sobre a ótica da moral e da religiosidade, né? Então, vocês imaginem o que não pensaram, né, de alguém que, naquela época, apareceu com teorias dizendo que até as crianças muito pequenas, né, os anjinhos de 3, 4, 5 anos, tinham vida sexual. Mas imagine. Se até hoje isso choca, imagine isso na época de Freud, né? Por isso que o classificaram de pervertido, de tarado, essas grandes bobagens, mas não tem nada a ver. É interessante, né, que às vezes quem narra um fato, né, fica mais, eu sempre digo isso, quem narra um fato às vezes fica mais mal visto na história de quem o praticou, né? E a única coisa que Freud fez foi revelar certas questões humanas. Sempre existiram, sempre estiveram aí, ele só fez dar nome, revelar e, em alguns casos, tratar algumas pessoas que sofriam desses problemas, que tinham como causação sexual. Então, não é culpa dele, né, de que a sexualidade tem um papel primordial em nossas vidas, né, para além da reprodução, ao ponto de nos deixar bem ou doentes. Mas por que eu estou falando isso, né? Justamente nesse momento que eu falei de Martha Bernardes, a mulher dele. Porque, para vocês terem uma ideia, depois do último filho de Freud, ele não teve mais relação sexual com sua esposa, né? Ele, naquela época, não existia contraceptivos, não existia camisinha, não existia pílula. Ele via o sofrimento que a mulher dele tinha a cada parto, então ele chegou no momento que ele encerrou a vida sexual dele, ele não tinha mais, ele não gostava e não acreditava no coitus interruptus, sabe o que é isso, né? Coito interrompido, ele disse que causava mais desprazer a ele do que prazer, então ele simplesmente parou de ter relação sexual com a mulher, né? Eu não sei que tipo de tarado é esse que não gostava de sexo. Quanto à questão de o taxarem de machista, né? Hoje em dia, claro, né? Porque na época dele, e pelo fato de ele ter descoberto o óbvio, né? Freud descobriu a importância do falo na vida das pessoas, né? Falo é um termo que a gente vai falar, a gente vai tratar mais na frente. E quando eu digo falo, no que vocês pensam? Né? Para quem não sabe, o falo é a representação psíquica do órgão sexual masculino. Né? Quando a gente fala de falo, a gente está falando necessariamente do pênis, que é, na verdade, um significante. O falo é um significante, né? É um significante que representa potência masculina. Mas isso as mulheres também têm. As mulheres possuem falo, elas não possuem pênis, é diferente. E, inclusive, essa potência masculina, muitas vezes, em muitas mulheres, é até maior do que nos homens, né? Tem mulheres que têm uma potência masculina, uma masculinidade muito mais forte do que nos próprios homens. E eu não estou falando de lésbica, de sapatona, não se trata disso. É outra questão, né? É a questão do falo. Eu sei que isso pode ser meio estranho para vocês agora, mas mais na frente nós vamos retomar essa questão do que é o falo, né? É um conceito psicanalítico bastante importante. Bom, mas vamos voltar, né, para a vida do Freud. Quanto ao fato de ser burguês, nessa acusação, que vocês já devem fazer ideia de onde vem, né?
esse tipo de crítica, claro que vem dos marxistas desavisados, Freud era tão burguês quanto qualquer pessoa mais ou menos do Ocidente da época dele, né? Desse ponto de vista, até Marx era burguês, né? Freud era um profissional liberal, né? Ele não tinha indústria. Quando a gente fala em burguesia no século XIX até no século XX, não é o fato de você ter indústria, é o fato da sua mentalidade burguesa, né? Seu comportamento burguês. Isso aí, praticamente todo mundo na época de Freud era, né? Então, isso é uma grande bobagem. Mas eu acho que isso é muito grave, né? Uma acusação muito grave, porque é uma forma de tentar desmerecer a psicanálise, né? Como se fosse uma ciência burguesa, uma ciência que só serve para burguês, só quem tem problemas psíquicos, só quem tem problemas existenciais são burguês, né? E a gente sabe que não é verdade. Só quem deve ser... E isso é perigoso dos dois lados, né? As pessoas ricas acharem que pobre não tem problema existencial e o pobre achar que isso é frescura de gente rica, de gente que tem dinheiro, de gente que é mais ou menos. Os dois estão errados, certo? A depressão, quando bate, bate em todo mundo. Bom, e quanto à acusação de ser arcaico ou ultrapassado, né? Geralmente quem fala isso não conhece nada de Freud, suas ideias, né? Eu diria que muito pelo contrário, Freud era bastante avançado para a época, né? Suas ideias não ainda até hoje, né, são bastante avançadas, né, nada ultrapassadas. A psicanálise até hoje, né, é um campo bastante aberto para pesquisa, é um campo bastante aberto a se explorar. Que eu saiba, até hoje existem neuróticos, até hoje existem perversos, até hoje existem psicóticos, só algumas ciências, né, que mudaram os nomes e os sintomas, mas isso está valendo até hoje. Então, ele não tem nada de arcaico, não tem nada de ultrapassado. Tem gente que nunca leu um livro de Freud, nunca leu nada, nunca leu uma citação, e diz, essas ideias estão ultrapassadas. Aí, né? Pergunta por quê. Né? De forma nenhuma está ultrapassada. Bom, eu falei no final, né, ali, que ele fez questão de afastar seus filhos do estudo da psicanálise. Isso é comum em alguns pais, em algumas profissões, né, afastar os filhos. E somente a filha mais nova dele, né, a Anna Freud, que seguiu os passos, né, ela estudava realmente psicanálise, ela acompanhou os pais, inclusive ela chegou a escrever livros sobre psicanálise infantil, né. Anna Freud tem autores que dizem que a única importância dela foi que ela cuidou do pai para que ele vivesse um pouco mais. Espera aí que acho que alguém pediu permissão aqui. Tem pessoas que execram, né, como eu, a obra da Anna Freud e diz que a única importância dela foi realmente ter cuidado um pouco mais do pai, para que ele vivesse um pouco mais, para que ele pudesse escrever mais e produzir para a psicanálise, né? Realmente ela não ficou muito conhecida pelas obras dela, ela não deu grandes contribuições à psicanálise. Eu acho que Melanie Klein tem considerações muito mais profundas e profícuas que a própria Anna Freud, né? Eu acho até que ela causou um mal muito grande para a história da psicanálise depois da morte do pai, mas isso são outros 500. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu ouvi um microfone aí, microfone ligado. Ninguém quer falar até aí? Freire, tem Oi. mais alguém, assim, da família de Freud, mesmo que tenha surgido depois, que seguiu na área? Não, não. Os filhos dele, a gente vai ver na frente que ele fugiu, teve que fugir para a Inglaterra, né? Os filhos dele ficaram lá, ainda tem, vivos, né? Só para mostrar, isso aqui é
Tinha um momento específico que eu ia mostrar isso, mas eu vou adiantar. Isso aqui veio do Museu de Freud, lá de Londres. Uma amiga minha me mandou de lá. Isso aqui é uma réplica do tapetinho dele. Vocês vão ver que tapetinho é. E quem cuida disso é a família dele. Os filhos, os netos, os bisnetos. Mas nenhum seguiu a psicanálise, a parte teórica. Eles cuidam mais da parte biográfica do pai, né? Eles colhem esses frutos biográficos, mas nenhum se tornou psicanalista, teórico da psicanálise de forma nenhuma. Só Ana Freud, mas ela já morreu também. Entendi. E ela foi para os Estados Unidos depois. Certo? Beleza. Alguém mais até aí? Bom, em fevereiro de 1923, né, foi descoberto um tumor maligno, né, constatou-se um câncer no maxilar e no lado direito do palato, né, de Freud. Foi feita uma cirurgia na qual foi retirado todo o maxilar e a parte direita do palato. Você sabe o que é palato, né, que a gente chama de céu da boca. Freud passou a usar uma prótese de platina no lugar do maxilar. E devido a essa enfermidade, Freud sofreu no total 33 cirurgias. Uma curiosidade aí é que um dos motivos era comum os homens usar barba na época de Freud, eles raramente tiravam, ou pelo menos o bigode, mas Freud, em especial, deixou a barba crescer para esconder o que ele tinha uma certa protuberânciazinha no queixo por causa da platina que ele tinha. Imaginem retirar isso aqui, né? O maxilar, foi tirado isso aqui, colocou um maxilar de platina, né, por dentro, e o próprio céu da boca, o palato também, ele tinha, não era o dele, né, o biológico, era de platina também. As causas, né, nas biografias que eu li, as causas foi o charuto, né, que ele nunca abandonou, ele morreu fumando charuto, mesmo com câncer, não teve jeito, e o próprio uso da cocaína, que aí é um capítulo à parte, que eu vou falar mais na frente, porque há autores que dizem que ele fez uso por um determinado período, eu acho que 2 ou 3 anos, e há autores que dizem que ele usou o resto da vida, fez uso. E a gente sabe que a cocaína, ela é inalada, ela passa por aqui, então com o uso, né, prolongado, anos e anos, cheirando aquilo foi causando uma certa putrefação do palato, e isso acabou piorando o câncer dele, né? Bom, em 1933, né, como a maioria de vocês sabem, Hitler e o Partido Nazista tomam o poder na Alemanha, e o povo judeu passa a ser sistematicamente perseguido, porque perseguido eles sempre foram, né? Isso aí remonta a séculos e séculos e séculos da história do judaísmo. Ou eu diria até milênios, mas de forma sistemática, inclusive na forma da lei, aconteceu a partir desse período aí na Alemanha. Em 13 de março de 1938, a Áustria é invadida pelos nazistas e oficialmente anexada ao Reich, né? Então, como vocês sabem, né, fazia parte da política dos nazistas a perseguição e o extermínio com relação aos judeus. Então, a coisa foi ficando realmente feia para Freud e a família dele, né? Como se não bastasse ser judeu, a obra de Freud não era muito bem vista pelo nazismo, né? E dentre os milhares de livros que o nazismo queimou em praça pública, né, na Alemanha estavam os livros de Freud, né? Isso é uma coisa que já está acontecendo, vai estar acontecendo aqui no Brasil, pode esperar, né? O próximo passo aí dessa
galera translocada. Pegar um monte de livro, botar na praça e começar a queimar. Como se não bastasse... isso aqui eu já falei, né? Em uma de suas cartas, né, Freud tinha uma ironia fina, né? Vocês lendo alguns textos dele, você percebe que ele é bastante irônico. Ele diz assim, quando falaram para ele, né, que estavam queimando livros, os nazistas estavam queimando livros, e inclusive tinha livros dele no meio, aí ele diz assim, é um grande progresso em relação à Idade Média. Agora queimam meus livros. Na época, eu mesmo seria jogado na fogueira. Ele disse assim, estão queimando livros lá, inclusive você diz, bom, é um progresso, né? Pelo menos não estão queimando a mim, estão queimando os livros, né? Com relação à Idade Média, a gente evoluiu bastante. Pessoas de muito poder e influência política interviram a favor de Freud e sua família e os ajudaram a fugir de Viena para Londres. Entre eles, o então presidente norte-americano Roosevelt, a princesa Marie Bonaparte, né, que era sobrinha neta de Napoleão Bonaparte, que era uma pessoa bastante influente, né, bastante rica na França, era uma entusiasta da psicanálise, ela contribuía, ela tem várias cartas com Freud, ela lia a psicanálise, ela realmente produzia, né? E, curiosamente, até o próprio ditador Benito Mussolini, né? Li uma biografia que ele também interviu a favor da fuga, né, de Freud. O que aconteceu foi que eles estavam vendo aquilo que estava acontecendo com os judeus, cada dia o cerco apertando mais, mesmo por ser Freud, ele não teve regalia nenhuma, os nazistas não queriam saber, muito pelo contrário, mas Freud foi se aguentando, até que um dia levaram a filha mais nova dele, a Ana Freud, para depor, por algum motivo que eu não sei. Ela ficou praticamente um dia inteiro lá na delegacia e soltaram ela à noite. Foi a partir desse dia que Freud disse, realmente não dá mais, porque eu acho que na próxima ela não volta. Então ele realmente começou a mexer essas cartas aí para conseguir sair de lá. E a gente sabe que isso se deu a partir de pagamento, né? Algumas pessoas, alguns nazistas receberam suborno e um foi deixando aqui, deixando ali, até que eles conseguiram escapar. Freud conseguiu fugir com toda a sua família, né? Conseguiu levar todos os filhos, a esposa, a cunhada, e ainda levou um casal aliás, o médico dele, né, Dr. Shaw, e a esposa dele, que ele conseguiu também autorização para ir, que era um médico que cuidava dele, era um médico particular, né. Freud não era rico, não era milionário, mas teve esse cuidado, né, e acabou salvando a vida desse casal. Em Viena, ele ainda fez uma parada em Paris, né? A Marie Bonaparte foi lá falar com ele. Existe uma passagem na biografia de Lacan, diz que assim, foi um povaréu, né? Lá na estação de trem para ver Freud, conhecer Freud. Freud já era bastante conhecido e famoso e adorado na França, né? Mesmo com a intervenção dos nazistas. E Lacan, por birra, não foi, porque Lacan tinha enviado uma carta para Freud sobre uma teoria dele, e Freud não deu muita importância, respondeu de forma bastante seca, uma carta curta, e Lacan ficou ofendido e nem foi ver Freud lá na estação, né? Perdeu a oportunidade. Então ele passou em Paris, né, de passagem, de lá foi para Londres, né, onde ficou até morrer. Em 1939, o ano seguinte, a fuga para Londres, em 23 de setembro, Freud morre aos 83 anos, né? Seu câncer estava bastante avançado e ele sofria de muitas dores, né?
Mas a causa da morte mesmo foi a eutanásia. A seu pedido, né, e com o consentimento de sua filha, Ana Freud, seu médico particular, aquele que eu falei há pouco, né, o Max Schur, aplicou 3 injeções de morfina. Né? Freud morreu tranquilo e sem dor. Todos os livros que eu li sobre essa passagem diz que ele sofreu bastante. Né? Se hoje as pessoas, com toda a tecnologia e toda a indústria de medicamentos que a gente existe, as pessoas ainda sofrem, mesmo as que têm acesso a medicamento, relatam bastante dor, certos tipos de câncer, certos graus. Imagina uma época em que isso não existia, era tudo muito paliativo. Né? O que existia era a morfina, e morfina é aquela coisa, se você errar na dose, você morre. Mas dizem que chega num momento que nem a própria morfina ela consegue mais diminuir a dor que a pessoa sente, né? Então, assim, ele sofreu 33 cirurgias, como a gente viu, a cada cirurgia ele sofria mais, era muita dor, então, infelizmente, ele não suportou mais. Eu estou mostrando essa imagem aí, né, que era a cachorrinha de Freud, uma chow-chow, chamada Yofi, que o que aconteceu é que ele estava com... Era uma cachorrinha que ficava com ele no consultório, né, acompanhava ele morria de paixão por essa cachorra. Freud adorava os cachorros, né, era apaixonado por cachorro. E era uma cachorra que ficava no consultório ali com ele, mesmo com os pacientes, eu já vi até que era ela que avisava o fim da consulta, quando ela se levantava e ia para a porta, aí Freud sabia que tinha... Peraí, eu acho que alguém pediu aqui. Tudo bem, Darigiane. Valeu. Depois você vê o restante do vídeo, certo? Vou tentar postar. Sim. Então, como eu dizia, essa cachorrinha, que ele era muito apegado, houve um momento em que o câncer do Freud estava tão avançado, né, que ele exalava um cheiro fortíssimo, né, de carne estragada, de putrefação, né, e ninguém mais estava aguentando, ninguém mais conseguia entrar no ambiente que Freud estava, né, você imagina que tristeza morrer assim. Né, diz que a única que ficava com ele, que aguentava, era a cachorrinha dele, a Jofi. E eu li numa biografia que ele decidiu que queria morrer quando nem a cachorrinha mais dele estava aguentando o cheiro, né, do câncer dele. Então, quando ele chamou a cachorrinha e a cachorrinha não foi mais, ele disse, bom, é a hora, é agora. Já tem que me despedir. Esse médico dele, o Max Schur, foi ainda em Viena, ele fez uma espécie de trato com ele, né? Ele disse, olha, eu vou conseguir que você vá, me acompanhe, agora você vai ter que fazer um juramento a mim. E o juramento era, no dia que eu disser que eu quero partir, você vai ter que ter a coragem de fazer isso, de praticar a eutanásia, né? Aplicar as injeções de morfina para ele morrer, para ele partir. E o Max Schur aceitou, né? Foi com Freud e realmente na hora que eles decidiram, ele teve a coragem e aplicou as 3 injeções de morfina, certo? Bom, sua esposa, Martha Freud, morreu em 1951, né, em Londres, e sua filha, Ana Freud, só em 1982. Eu acho que foi nos Estados Unidos, não tenho certeza. E a maioria de seus descendentes, como eu falei um pouco atrás, né, ainda mora em Londres. Pessoal, eu já estou indo para a segunda parte, né, o segundo tópico da primeira parte, né, Freud e seus trabalhos pré-psicanalíticos. Alguma questão até aí? Querem fazer perguntas? Freire, eu tenho uma pergunta. Sim.
Tá escutando direitinho? Tá saindo legal o som? Tô escutando, tá bom. Pronto, eu queria saber da relação do Freud com as tradições judaicas durante a vida dele. Sim, Como era essa relação? Se ele era sim, assíduo, se não era, esse tipo de coisa. Como era a relação dele? Porque a série, embora eu não tenha assistido toda, trata um pouco disso, mas como ela se pretende mais fictícia, talvez, eu não sei até onde eu posso confiar. Eu queria saber. sim. Freud teve uma relação bastante ambígua com o judaísmo, né? Como eu falei naquele meu vídeo lá sobre a série, justamente você tocou nessa parte, judaísmo para ele significava família. Basicamente significava família. O respeito que ele tinha ao judaísmo era o respeito que ele tinha à mãe, ao pai. Ele não seguiu de forma religiosa. Eu acho que quando você lê os textos de Freud e vê a vida de Freud, ele está mais para um ateu do que para um judeu, né? Quem escreveu alguns textos dele, principalmente os sociológicos, ele está mais para um ateu. Mas ele é porque o judaísmo, a gente sabe que ele é uma coisa para além da religião. Ser judeu não é só estar na religião judaica, é nascer no judaísmo. Então tem a ver com a tradição milenar, né, antes de Jesus Cristo, tem a ver com uma ligação com um povo, existe um povo judeu, né? Então eu acho que essa ambiguidade dele é isso. Eu acho que do ponto de vista de um povo, né, tem uma passagem da infância dele que ele era doido por aquele, acho que era o Átila, né, que parece que era ele é de descendência judaica, que quase derrubou o Império Romano, não derrubou porque não quis. Ele queria provar que conseguia derrubar, chegou lá e voltou. Então ele tinha essas fantasias de ser um guerreiro Átila. Ele tinha um pouco desse orgulho de pertencer a esse povo, esse sentimento de pertencimento. Mas ele não tinha a parte religiosa, de seguir as tradições, de ler os textos. Ele respeitava bastante, principalmente por causa da mãe e do pai, ele participava de algumas cerimônias em casa, né, o sabá. Mas fora isso, ele não seguiu. Ele não tinha menor pretensão de seguir mais nada do judaísmo. E assim, quem era judeu na época daquela não tinha como negar mais que não era, né? Você estava sendo perseguido, você podia ser presidente do país que fosse, mas você era o presidente judeu. Então, ele não tinha como apagar isso da vida dele, ele tinha consciência disso, né? Tem uma parte aí que a gente vai chegar na história da instituição psicanalítica, a gente vai tocar de novo nesse assunto, porque como ele começou a sofrer esse preconceito, e a psicanálise também, como uma ciência judaica, ele fez de tudo para atrair não judeus para a psicanálise, para que se acontecesse alguma coisa, eles pudessem salvar a psicanálise, porque ele tinha muito receio de que o nazismo não só desse fim aos judeus, mas desse fim à psicanálise junto, né, já que era considerado uma ciência judaica. Então, por exemplo, o Jung entra nisso. Ele depositou muita confiança no Jung para ter uma esperança, né, de alguém que salvasse a psicanálise do solo judeu, se eles fossem realmente dizimados, e quase foram, né? Ele estava certo. Só que logo, logo eles brigaram, né? Eles fizeram laços e Jung foi para um lado e Freud foi para outro. Beleza? Belezinha, entendi. Obrigado. Professor, Que mais? consegue... Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Quando o senhor falou sobre a questão da sexualidade ser um tabu na época de Sim, Freud, sim. veio na memória que parece as críticas que Freud envolvia em torno dele ser pervertido ou coisa do tipo, parecia muito com as críticas que a Igreja Católica, por exemplo, dava aos epicuristas, porque eles acabavam tendo uma visão de que os epicuristas eram hedonistas e que o prazer de que Epicuro falava parecia ser o prazer absoluto, que envolvia o sexo e coisas do tipo. Claro que nós sabemos que interpretações mais aprofundadas do Epicuro, sabemos que não é bem isso, mas enfim. E aí eu queria ouvir o senhor, que parece que
esse tabu envolvendo o sexo ronda a gente há bastante tempo, né? Era no tempo do Sim, Epicuro, era no tempo de Freud e até hoje. Então, eu sim. queria só ouvi-lo mesmo, a opinião do senhor sobre isso, sobre as motivações que levam com que essa resistência, esse tabu em relação à sexualidade permanece durante tanto tempo no imaginário coletivo. Para você ter uma ideia, nem há, há, há teóricos que dizem que Freud, de um certo ponto de vista, é o último ponto, o último passo do iluminismo, porque o iluminismo mexeu em tudo, mexeu na política, né? Mexeu na economia um tempo depois, né? Os primeiros trabalhos do liberalismo, mexeu na religião, né? Críticas à religião, mas não mexeu na sexualidade. Até os iluministas, né? Exceto um, né? O Marquês de Sade, né? E não é à toa que veja o que fizeram com ele, foi trancafiado, foi execrado da filosofia, não levava ele a sério. Para mim é uma alta filosofia do Marquês de Sade, mas nem o iluminismo quis mexer nesse vespeiro aí, né, nessa casa de abelha, que é o terreno da sexualidade. Até o iluminismo jogou para a conta da religião e da moral, mesmo os que não mesmo os que consideravam que moralidade e religião eram coisas diferentes, mas bom, isso é um terreno da moralidade, isso é um terreno em que a ciência, em que a filosofia não precisa mexer, não deve mexer, isso é uma coisa familiar, isso é uma coisa íntima, isso é uma coisa da igreja. Então, nem o iluminismo, a princípio, quis mexer nessa área. A questão é por quê, né? Sexo e sexualidade é e sempre será tabu. Isso aí não tem para onde correr. A questão que Freud descobriu é que a causa do sofrimento de algumas pessoas, né, na época dele, que ele estava tratando, tinha uma origem, tinha uma causação na sexualidade. Não vamos confundir sexualidade com sexo, não tem a ver necessariamente com o coito sexual, com o ato sexual, mas tinha a ver, a palavra sexualidade com Freud ganha uma amplitude, né, muito grande. O fato de comer, né, é um ato sexual, porque tem a ver com prazer, tem a ver com libido, tem a ver com vontade, tem a ver com desejo. Então, tudo isso está amarrado. Foi isso que Freud descobriu. O ato de conversar com alguém, ter prazer em uma conversa com alguém, ali tem uma troca libidinal. A amizade, né, tem uma troca libidinal. Então, Freud ampliou o conceito de sexualidade. E a sexualidade, do ponto de vista mesmo que a gente fala genital, né, ele percebeu que isso tinha uma formação na infância. Existe um caminho que a criança percorre, né, dessa formação, que passa antes por algumas fases, né, que aí eu vou deixar para outro momento, que é a fase oral, a fase anal, até chegar nessa fase. É uma construção, a sexualidade é uma coisa construída na pessoa. E nesse caminho aí de construção, ela pode ter alguns problemas, ela pode ter algum tipo de trauma, de bloqueios, ela pode ter a construção por outro caminho, que é da perversão, né? Então, Freud teve a coragem de mexer nesse vespeiro, de abrir essa caixa de Pandora, né? Ele descobriu só uma coisa que estava aí, né, no mundo da linguagem, só que as pessoas, pelo tabu, pela moralidade, pela religião, não tinham coragem de mexer, certo? Mas se você me pergunta assim, por que, né, que é assim, por que sempre foi assim, eu acho que Lacan responde isso de uma forma melhor, porque apesar de toda a liberação que a gente vive, né,
desde o século, da metade do século XX, né, logo no pós-guerra, década de 50, 60 e aí em diante, que os costumes começam a ser mais liberados, mas nem por isso a sexualidade deixa de ser um problema e deixa de ser um entrave do ponto de vista pessoal. Eu acho que nisso Freud ainda é bastante atual. A sexualidade é um ponto de partida, uma causação. Muitas coisas que a gente não imagina que nos trava na nossa vida, no nosso dia a dia, tem a ver com a nossa compreensão de sexualidade, como isso foi tratado na infância, como isso foi desenvolvido ou não na infância. Entende? O resto, meu caro, é política. O resto é política disfarçada de moralidade ou moralidade disfarçada de política. São coisas que não têm nada a ver mais com o terreno da sexualidade propriamente dita. Por coincidência, eu estava hoje ou foi ontem, não sei, a gente já está começando a perder a noção do tempo, né? Eu estava justamente me lembrando de uma fala de um pastor que ele é até um pastor que ficou bastante conhecido na internet porque ele era engraçado, né? Ele conta umas passagens bíblicas de uma forma bastante engraçada. Eu até já dei risada com ele. Mas quando ele entra nesse terreno, aí ele já está falando realmente como pastor mesmo, que prega numa igreja. Quando ele entra nisso, ele se refere ao sexo anal de uma forma que eu disse, caramba, que coragem que essa pessoa tem de falar disso numa igreja, no meio das pessoas, né? Eu teria vergonha, ainda mais tocar nesse assunto e ainda mais tocar da forma que ele diz, de uma forma totalmente desrespeitosa, né? Aí você pergunta, o que isso tem a ver com sexualidade? Nada. Isso é moralismo puro, isso é uma política, né, de atacar os gays, principalmente, e é um projeto de poder, mesmo que seja inconsciente para eles, mas é um projeto de poder de cuidar da vida dos outros, dizer, olha, vocês podem fazer isso, não podem fazer aquilo, quando fizer isso, faça dessa forma. É poder, é política propriamente disfarçada. Então, nem tudo é sexualidade, e as coisas que são realmente sexualidade sempre será um tabu. Porque, voltando ao que eu estava dizendo, que Lacan explica isso de maneira mais apropriada, porque ele vai dizer que existe um processo na formação psíquica do sujeito chamado de sexuação. Há um processo de sexuação, inclusive, que é um processo que pode não ocorrer. No caso da psicose, não acontece. O psicótico, ele, do ponto de vista simbólico, ele é tirado da sexualidade. Ele tem uma sexualidade imaginária, mas ele não tem uma sexualidade do ponto de vista simbólico. Então, esse processo de sexuação não é fácil para ninguém, neurótico nenhum. É porque a gente não lembra, mas a entrada, né, disso que a gente chama de sexualidade na nossa constituição psíquica não foi fácil, não foi conto de fada, não foi bonitinho, é difícil isso entrar na cabeça da criança. Ela tentar simbolizar coisas que ela estão sentindo, né, vários complexos que ela estão sentindo, que é real, com coisas que elas vão aprendendo, vão ouvindo e vão vendo na vida dela, que tem que ter uma certa mediação simbólica, porque senão se transforma em perversão. Senão ela passa a ver, a entender e até a praticar a sexualidade de forma bastante, eu diria, bastante traumática. Então, a resposta é, a sexualidade sempre será um tabu. Sempre. Por mais que a gente brinque de sexualidade, por mais que a gente fale já de uma forma bastante liberada, brincando um com o outro. Inclusive, essa brincadeira já é uma forma de amenizar o próprio horror da sexualidade, mas nunca será uma coisa normal. Nunca, nunca. O povo pode sair andando nu na rua,
a partir de hoje, que a sexualidade nunca vai ser encarada como uma coisa normal, como um ato de comer, como um ato de falar, nunca será, né? E a explicação está aí que eu disse, ela é um processo constitutivo da própria psique humana. Psique humana é parte também de um processo de sexuação. O que mais, pessoal? Ok, professor, obrigado. É meio complexo, né? Meio complicado, mas essa nossa apresentação tem um caráter justamente introdutório. Aos pouquinhos, cada conceito vai ganhando seu lugar na cabeça de vocês, e vocês vão conseguindo compreender, e com a leitura de alguns textos também que eu vou passar, certo?